Eu recebo essa palavra no meu coração. E eu creio que vai haver vitória na minha vida. Sabem, é um espírito de graça sobre o nosso ambiente. Deus está a fazer algo novo no nosso meio. Vários testemunhos têm irrompido e eu acredito que as pessoas que estão aqui esta manhã, se elas receberem essa palavra de vitória, do que Deus já quer fazer na sua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus já está a dar ordem aos seus anjos para proteger a tua vida. Nós temos visto vários sinais de milagres e curas e testemunhos incríveis de palavras de pessoas que isto têm acontecido. Se acontecer nos outros, porque não vai acontecer em ti? Deixa-me dizer-te uma coisa, está na hora de ver coisas maiores em 2024. Amém? Se tu queres dizer assim comigo, eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Nunca te esqueças, há um poder muito grande nas tuas palavras. Então mantenha essa fé. Amém? Podem sentar. As nossas reuniões da semana passada foram tão fortes nesse sentido que eu não podia deixar de passar o dia de hoje sem vos esclarecer sobre mais um assunto. Já vos falei de vários assuntos, mas há um que eu acho que é fundamental. É vocês entenderem realmente aquilo que vai ser o ano para vocês. A maioria das pessoas, elas entram o ano sempre com uma perspectiva, sem saber ao concreto o que é que vai acontecer. E nós, ao longo destes anos, nós temos tentado sempre instruir-vos para vocês caminharem debaixo de uma palavra, porque a palavra tem poder. E todos vocês viram isso a acontecer no ano passado. Quando eu disse que tinha uma palavra de Deus que iria encher um estádio, Deus cumpriu, mesmo sendo impossível. Então, se isso Deus fez para mostrar algo à nossa vida, o que é que Ele não pode fazer na tua vida? Quando tu tens uma palavra de Deus, Deus pode mudar a tua história. É o suficiente. Mas tu precisas também entender o que Deus está a fazer na terra. E hoje o meu tema, eu queria partilhar convosco sobre decifrarmos 2024. Sabes, o número 4 tem algo na Bíblia. Todos os números têm um sentido bíblico. E é muito importante a gente entender o que é que significa o 4, profeticamente, o que é que significa espiritualmente e qual é o sentido bíblico do número 4. Hoje esta mensagem que eu te vou dar aqui, para nós partilharmos, esta mensagem é uma mensagem que pode expandir a tua mente e pode levar para outro patamar da tua vida. Se tu entenderes no que podes caminhar em 2024. Primeiro, o número 4 tem algo extraordinário. Ele completa a palavra hebraica Yahvé. Significa Yahvé, significa as 4 palavras que compõem o nome de Deus em hebraico. Ou seja, é como se Deus tivesse a composição de 4 palavras no nome. Então o número 4 não é um número qualquer. É um número que simboliza o nome de Deus em hebraico. Mas o número 4, ele reúne algo extraordinário que nós vimos na Bíblia, os 4 evangelhos. A Bíblia fala de 4 ventos, vêm do norte, do oeste, do sul. Os pontos cardeais falam de 4. Sabes, a Bíblia fala de 4 faces de Deus. No fundo, a Bíblia tenta sempre mostrar uma ideia, profeticamente, que Deus, com o número 4, vai fazer algo que tem a ver com Ele. Que tem a ver para Ele fazer que mais ninguém consegue fazer. Mas, no fundo, dá a ideia da capacidade de muitas palavras serem chegadas nessa hora em que Deus fala e decreta algo à humanidade. Então, quando nós entendemos o número 4, nós entendemos que o nome de Deus está lá. Diz assim comigo, o nome de Deus está no número 4. É isso, é o nome de Deus em hebraico. Sabem, os hebreus nem coragem têm de dizer Deus. Tal é o temor que eles têm a quem representa. Sabes, se nós tivermos essa capacidade de entender que o número 4 está invade a Bíblia. Com as 4 estações, nós vimos isso, com os 4 evangelhos, com as 4 direções, norte, este, sul, oeste. Sabem, o próprio tabernáculo de Moisés tinha
tinha 4 cores. Ou seja, tudo coisas que Deus simbolizou. Porque o 4 sempre simbolizou uma porta aberta. E nós, no final do ano, Deus falou-nos muito claramente sobre isso, sobre essa porta aberta que Deus estava a abrir para muitas pessoas na comunidade. E a porta em hebraico significa Dalet. Dá um sentido de abertura, entrada e caminho. Deus vai querer abrir caminhos novos para pessoas. E hoje eu queria explicar-vos qual é o significado bíblico e o que é que isso tem a ver com a vossa vida. Se vocês virem, na Bíblia, fala que Jesus morreu numa cruz. Quantos lados tem uma cruz? Há muita gente que vai entrar este ano em um caminho novo, que é o caminho da cruz. E se tu te tornares discípulo, tu vais ver coisas extraordinárias que outras pessoas não viram. Abra comigo em Ezequiel 1:5-12. A Bíblia fala de algo, fala de 4 seres viventes. E a Bíblia diz que Ezequiel, enquanto ele estava a orar, ele teve uma visão espiritual. Ele teve a visão de algo que acontecia. E vamos ler Ezequiel 1:5-12, diz assim: E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor e cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham os seus rostos e as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e quanto cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como de um homem. Do lado direito todos tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Havia 4. Diz assim comigo, havia 4 seres viventes que Ezequiel estava a ver. A Bíblia diz que ele via estes seres, e eles eram como se fosse um homem. Eles representavam algo no homem, que era algumas características de 4 animais. E a Bíblia diz que Ezequiel viu isto. E ao ver esta visão, Ezequiel, do trono, ele conseguiu ver aquilo que seria um dia à frente do trono, todo o tipo de pessoas que estariam lá, representadas por estes seres. E a Bíblia fala que era um semelhante a leão, um semelhante a um boi, um semelhante a um homem e um semelhante a uma águia. Sabem? Todas elas eram características de pessoas que um dia elas vão fazer algo no reino espiritual. E é tão interessante ver como os evangelhos, né? Os 4 evangelhos que a gente tem, todos eles também têm um significado. Todos eles têm um propósito. Na Bíblia, todas as coisas Deus faz para tentar se revelar a nós. Deus quer que nós tenhamos consciência da nossa vida cristã e tenhamos consciência daquilo que Ele quer fazer através da nossa vida cristã. E hoje eu queria te dar uma aula à CCM. Hoje vais sair daqui com uma aula com a cabeça diferente. Sabem, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos não estão por acaso na Bíblia. Eles representam algo também, teologicamente. Eles representam algo que tem a ver com estes 4 seres viventes, que tem a ver com a mensagem que eu vos vou dar hoje, que tem a ver com 4. Tem para tu entenderes aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, nesta nova jornada de 2024. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. Evangelho de Lucas. Evangelho de Marcos. E Evangelho de João. Estes 4 evangelhos, eles apenas têm um propósito.
representar e explicar quem era Jesus. Mateus faz questão de explicar Jesus e explicar a cada pessoa que ouvia sobre Jesus que Jesus não era mais alguém, não era mais um judeu, mas ele, e por isso ele começar o Evangelho de Mateus já cronologicamente desde Davi, desde o rei Davi, explicando os detalhes de quem era Jesus. Não era apenas mais um homem judeu, mas ele era a profecia cumprida. Ele era o rei que Deus tinha dado à humanidade para ser o rei dos judeus. Então, quando Mateus escreveu o seu livro, ele fez questão de apresentar Jesus como o rei. Ele tenta apresentar e tenta mostrar a todos os judeus que Jesus não é mais um homem, mas é um homem com autoridade natural e autoridade principalmente sobrenatural. A autoridade espiritual. Jesus é o rei dos reis. Não é apenas o rei. Ele é o rei dos reis. E então, Mateus faz questão de apresentar Jesus no seu Evangelho. Se vocês forem ler o Evangelho, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver Jesus ali representado, fazendo obras maravilhosas, andando sobre as águas, repreendendo os ventos, fazendo coisas fora do comum. Este nível de revelação é um nível de revelação que Mateus fez questão de explicar, para que todos eles pudessem mover isso. Lucas, o discípulo de Jesus, aquele que era chamado um homem que era médico da sua época. Lucas, como discípulo, fez questão de apresentar Jesus, e vocês vão ver isso no Evangelho de Lucas, como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É aquele que é, ao mesmo tempo, humano, mas também ao mesmo tempo, sobrenatural. É aquele que tem a capacidade de, diante do pecado, vencer o pecado. É aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que passa as mesmas lutas que a gente passa nos nossos dias, as mesmas situações, tentações, traições. Aquele que é testado até ao limite emocional na sua humanidade, mas que ele tem a capacidade de, ao ser divino, ultrapassá-las todas e viver uma vida sem pecado. E viver uma vida liberta de tudo aquilo que prende a alma. Sabem, muitas pessoas às vezes esquecem-se disso. Nós precisamos de viver como homens e mulheres livres também. Filho do homem, Jesus passou as mesmas lutas que tu. Passou as mesmas situações. Passou situações que não foram fáceis. A Bíblia diz que é o ponto dele dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Quem que um dia já pediu a Deus? Livra-me desta situação. Sabe, Jesus fez isso também. As mesmas dificuldades. Marcos, o Evangelho de Marcos faz uma apresentação de Jesus como o servo. Ou seja, Jesus bem disse e fez questão no Marcos explicar isso, que ele não veio para ser servido, apesar de ser rei, ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em favor dos outros. Ele veio com o propósito que todos aqueles que entrassem no seu caminho pudessem receber daquilo que é o seu ministério. O ministério de Jesus era um ministério de serviço. Ele serviu a humanidade, ele serviu com o seu próprio sacrifício, para que todos nós possamos nos chegar a Deus. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Ou seja, João faz questão no seu livro de apresentar, escolher vários milagres que Jesus fez, tanto que o Evangelho de João explica isso, explica que se ele relatasse lá todos os milagres que Jesus fez, não caberiam naquele livro. Porquê? Porque Jesus fez coisas extraordinárias enquanto esteve na terra. Mas João faz questão de mostrar 7 grandes milagres, 7 grandes vezes que Jesus se revelou às pessoas, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou. E ele disse isso várias vezes, para quê? Para tratar de trazer em relação a todos eles que ele era aquilo que era a promessa de Deus. Assim como Deus, quando se revelou a Moisés, começar-se a arder, e Moisés lhe perguntou o seu nome, ele disse: eu sou. Alguém que tem a identidade de sua vida como Filho de Deus.
Para quê? Para nos dar a oportunidade da salvação. Sabem, todos, se calhar todos sabiam um pouco disto, né? Vocês já leram certamente os Evangelhos. Mas a questão que está aqui tem a ver com a ligação disto com a tua vida. Sabes, na vida cristã, o conhecimento é para ser transferido para diariamente vivência. Quando tu transferes o teu conhecimento para vivência, significa que tu tiveste uma coisa extraordinária que chama-se revelação. Tu já te moves debaixo de revelação de Deus. Muitas pessoas, às vezes, vivem a vida cristã, conhecem as coisas, mas não têm a vivência delas. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Imagina, quando tu sabes que Jesus, quando Mateus fez questão de dizer que Jesus ia apresentar como rei, foi o quê? Para deixar a todas as pessoas que fazem parte da comunidade cristã a visão do quê? Que Jesus tem poder e autoridade. Jesus move-se numa dimensão sobrenatural. Quando tu oras, Jesus tem poder no céu e na terra para decretar coisas. Então, quando tu consegues mover nisso e consegues te mover nessa dimensão, sim? Bem, agora ouço-me até melhor. Quem ouve-se aí melhor também? Uma salva de palmas para todos a nossa equipa que serve. Obrigado a todos pelo vosso carinho. Mateus faz o quê? Mateus faz questão de mostrar a todos que Jesus é alguém que tem autoridade e poder. No entanto, quando tu estás a passar alguma dificuldade, algum problema, alguma situação, como é que tu ages diante dela? Sabe, eu tenho visto ao longo do tempo muitos cristãos que são pessoas extraordinárias, mas quando estão a passar uma dificuldade, uma situação difícil, uma situação em que é uma situação de alta pressão, e tu só consegues transformar pressão se tu tiveres poder sobre a pressão. E quando tu estás a passar isso, às vezes eu conheço muitos cristãos que o que eles fazem é o quê? Por eles não terem conhecimento que Jesus, Ele é o Rei, eles não conseguem entrar pela porta da autoridade. Eles não têm coragem de dizer: para o vento, para agora o vento, águas, acalmem-se. E eles ficam em casa. Jesus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa na minha vida. Sabes, há momentos da tua vida que Jesus não vai fazer nada. Está à espera que tu faças. Está à espera que tu te movimentes em fé. Porquê? Porque se tu não tiveres este nível de revelação em que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, tu também não te vais mover debaixo dele, porque a Bíblia diz que ele deu autoridade aos seus discípulos para eles fazerem obras até maiores. A mesma coisa, se tu não tiveres capacidade de entender que a vida cristã é uma vida que vive e é para ser vivida na presença, na santidade, no relacionamento com Deus. Tu até podes ter alguma revelação que Deus tem poder e tu te lembras disso, então tu és aquela pessoa que se move em poder, mas a tua vida é uma vida que não tem qualquer tipo de santidade. Tu falas uma coisa, fazes outra. Fazes coisas ocultas que só tu sabes. Sabem, a Bíblia fala que Jesus falou desse tipo de revelação que as pessoas às vezes não têm. Ele disse que um dia vão estar alguns diante dele a dizer: Senhor, nós expulsamos demónios em teu nome. Nós fizemos milagres e maravilhas. Nós fizemos coisas extraordinárias em teu nome. E Jesus vai lhes dizer: aparta-te porque eu não te conheço. O que é que Jesus estava a dizer? Que vai haver pessoas que às vezes que ele quer que eles entrem na porta do quê? Na porta da santidade, da presença. Tu podes até, se tu usares o nome de Jesus e tiveres a revelação que Ele tem poder, tu podes ver sinais, milagres e maravilhas. Mas isso não significa que tu um dia vais estar a viver a eternidade. Tu podes ver coisas extraordinárias a acontecer na Terra, mas isso não quer dizer que
Ele te conhece. Jesus foi alguém que viveu uma vida com as mesmas tentações e situações que tu, só que ele viveu decidido em viver para o Pai, em santidade com o Pai. Sabes, hoje não há ninguém que se chegue ao Espírito Santo que não possa viver uma vida em santidade e na presença de Deus. Marcos faz questão de mostrar Jesus como um servo. Sabes, há tantas pessoas que às vezes sabem isso. Sabem que Jesus, Ele tem poder, que Jesus requer de nós essa vida de santidade, que isso é o que nos dá ligação ao Pai, porque Deus não se pode aproximar de quem vive em pecado. Mas também não estão dispostas a dar a sua vida. Vivem apenas atrás da bênção, mas não se tornaram a bênção. Não servem ninguém, não servem os outros, não ajudam nada. Quando é preciso alguém, nunca querem fazer nada. Sabem, os discípulos tiveram isso com os próprios Jesus. Entraram todos eles na Santa Ceia e ficaram a olhar uns para os outros, quem é que ia ter a coragem de lavar os pés dos outros. Até que Jesus agarrou numa toalha, colocou e disse assim: venham todos, eu vou-vos lavar os pés. E Pedro disse: não, Senhor, tu não podes lavar os meus pés. Quem és tu para lavar os meus pés? E Jesus: olha, se eu não te lavar os pés, tu não vais ter direito no meu reino. E ele disse: então olha, lava o meu corpo todo. Ele entendeu que não há maneira, se nós não servirmos os outros e a nossa vida não tiver significado para servir os outros, ela não vai ter valor na terra. Sabes, e João, como filho de Deus como? Tendo consciência que Jesus, ele é o Salvador. Sabes, tu nunca vais conseguir entrar na eternidade nessa porta espiritual se tu não aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Se reconheceres que Ele é o teu Senhor da tua vida. Uma coisa é tu fazeres Jesus o teu Salvador, outra coisa é Ele ser o teu Senhor. Tu podes ser salvo, mas pode não ser o teu Senhor. A tua vida não ser controlada por Ele e pelos propósitos dEle na terra. Sabes, o número 4 este ano quer-se impregnar dentro de ti. Sabe, o que é que isto tem a ver connosco? Deixa-me chegar lá, ainda não chegamos lá. Deixa-me só dar mais algumas coisas aqui. O que é que isto vai ter a ver connosco? É que a Bíblia diz que a cruz, ela abriu-nos algo no mundo espiritual. Todas as pessoas que hoje decidiram entrar na cruz de Cristo, elas receberam todas as virtudes da cruz, os benefícios da cruz. A Bíblia diz que toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais estão preparados para nós. Por isso é que quando tu podes fazer uma oração, quando tu estás na cruz e tu estás a viver a vida que Deus tem para ti, e essa oração ser respondida. Por isso é que há uma ligação em que tu podes ligar coisas na terra e no céu, quando tu ligas aqui. Jesus disse isso a Pedro, que o que ele ligasse na terra ia ser ligado no céu. Porquê? Porque tu vives uma vida com o conhecimento, com a revelação. Mas tu podes viver uma vida inteira com todos estes benefícios que Deus tem para ti e tu decidires não viver, porque tu tens o livre-arbítrio. E a realidade é esta: a gente vive o que a gente tem a revelação. Se tu hoje és um empresário bem-sucedido, é porque tu tens uma revelação que outros empresários não têm. Tu conseguiste entender uma área de negócio de uma maneira diferente e conseguiste entender as necessidades dos teus clientes e conseguiste predispor a tua empresa a servir essas necessidades que outras empresas não conseguem. E por esse nível de revelação, tu consegues atrair o que os outros não atraem. E consegues ter rendimentos que os outros não têm. Agora imagina isso no mundo espiritual. Se tu conseguires e tiveres a capacidade de entender isso, imagina aquilo que tu podes atrair e que pode acontecer na tua vida em 2024. Porque tu podes viver uma vida inteira sentado dentro de uma igreja, tu podes viver uma vida inteira a amar a Jesus sem receber todos os benefícios do reino. Porque o que eu estou a falar contigo é daquilo que é o Evangelho. O Evangelho é isto tudo. Esta é a imagem do Evangelho. Jesus fez questão de inspirar estes homens para eles escreverem acerca dele, para haver a completa revelação de quem é Jesus. Sabes, em Jesus há poder, em Jesus há serviço, em Jesus há santidade e em Jesus há salvação. Quando tu entendes essas 4 coisas, tu começas a viver numa nova dimensão. Mas a realidade que eu tenho visto, muitas pessoas falam:
Como eu gostava de entrar nessas portas. Deixa-me dizer uma coisa, as portas estão abertas. As portas já estão abertas, isso não haja dúvidas. Para ouvir as tuas orações, para acontecerem coisas extraordinárias, para viveres uma vida diferente. A diferença tem a ver com o esquema que tu crias da tua vida. Porque tudo da tua vida tem a ver com a revelação. O conhecimento que tu tens e a maneira como tu o transformas em experiência para a tua vida, para pôres em prática, é isso que dá resultado na tua vida em todas as áreas. Na vida cristã é igual. Porquê? Porque se tu fores um cristão, e eu conheço muitos cristãos que são pessoas extraordinárias, eu conheço cristãos que oram todos os dias, conheço cristãos que têm uma predisposição para estar aqui. Se eu o convocar às 10 da manhã, ele está aqui às 8, mas se eu o convocar amanhã às 10, ele está lá às 10. Se eu o convocar no dia a seguir, ele está sempre disposto a servir, não para de servir. Mas quando vêm as tempestades da vida deles, por eles não terem a revelação que Jesus ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, e eles apenas se predispõem a servir, eles, quando vem uma luta, quando vem uma pressão, eles não usam da sua autoridade. Deixa-me dizer uma coisa, tu podes ser um homem ótimo. Eu ouvi uma vez uma história de um rapaz que estava na cama e de repente, isto dizem que é verdade, vieram vários demónios e saltaram para cima da cama dele. E quando saltaram, ele ficou com medo e começou a dizer: Jesus, tu não estás a ver o que está aqui? Tu não fazes nada. E ele diz que Jesus apareceu lá e disse assim: não, eu não vou fazer nada. Eu já te dei autoridade e poder para tu mandares-os embora. Sabes, há coisas que Deus não vai fazer na tua vida, está à espera que tu te posiciones e que tenhas revelação para agir na tua vida. A Bíblia diz que quando tu oras pelos enfermos, eles vão ser curados, é isso que ele diz. Quantas vezes tu oras? Sabe porque é que não acontece mais curas? Porque as pessoas não têm coragem, às vezes, de orar. Eu estava aqui com os irmãos anteontem, viemos ver um filme. Quando eu ia para ver aqui ver um filme, vieram 3 rapazinhos, olharam para mim: olha, posso orar por ti? Aqui no cinema, ali fora, no shopping. Posso orar por ti? Eu olhei, disse assim: sim, claro, podes orar por mim. Eu não sabia que eu era pastor, ainda melhor. Eu olhei para ele e disse assim: olha, eu sou pastor, começámos a falar. E ele a contar-me coisas que tinham acontecido, que ele é um missionário, e eu ouvir aquilo e pensei assim: poxa, é incrível ver que há pessoas que não têm vergonha de pregar o evangelho onde for, têm poder. Se eu pedisse ali uma oração por cura, ele ia orar por mim por cura, mesmo que só Deus pode curar, mas quando tu oras, abres uma porta. Entendes? Deus não vai fazer nada na terra enquanto tu não abris a porta. Então, há muitas pessoas que são ótimas a servir. Têm esse conhecimento, dispõem-se, têm 5, têm 10 talentos para dar no reino. Mas elas não usam da sua autoridade quando precisam. Deixa-me dizer uma coisa. Quando tu estiveres a precisar e estiveres a passar alta pressão na tua vida, é hora de aumentares a tua autoridade na tua vida. Lembraste onde vem a tua autoridade e o poder. Jesus, quando viu as ondas e o mar que não estava tranquilo e os discípulos estavam completamente desesperados, o que é que Jesus fez? Mandou acalmar o mar, enquanto que os outros estavam todos desesperados. Jesus estava à espera, a Bíblia diz que ele estava a dormir. Ele estava à espera de um posicionamento dos discípulos, ele estava a treiná-los. Ele estava à espera que eles tivessem a coragem de dizer: mar, para, Jesus está aqui. Vocês acham que não ia parar? Ia parar por causa de Jesus. Sabem, a maioria dos cristãos, certamente, se tu olhas para este quadro, alguma coisa tu te encaixas aqui, sim ou não? Talvez tu já tiveste, ou não, se estás aqui pela primeira vez, não conheces Jesus como teu Senhor e Salvador, precisas, calhar, de entrar na cruz hoje. Qual é a vantagem? É que tu vais receber todos os benefícios da cruz. Vais receber salvação hoje aqui já. Se tu não tens conhecimento que Jesus é teu Salvador, hoje é o dia de entregares a tua vida a Cristo e fazer dele o Senhor da tua vida. Mas, se calhar tu estás a passar uma alta pressão. E a verdade é esta: como é que tem sido a tua vida cristã? Coisas vêm contra ti, lutas vêm contra ti. Como é que te posicionas nelas? Qual a autoridade que tu usas delas? Deixa-me fazer aqui, chamar alguém que queira ser hoje me ajudar aqui. Há aqui alguém que queira me ajudar aqui hoje? Uma pessoa. Vem aqui, Ruth. Eu não vou expor a Ruth, mas ela vai se expor.
Eu vou pedir algo à Ruth. Ruth é uma mulher cristã. Serve a Deus há muitos anos. Eu vou pedir à Ruth para ela nos explicar quais são os níveis de revelação que ela tem acerca disto que eu estou a ensinar. Ruth, eu queria que... O que é que nós vamos fazer? Imaginem, deixem agora como cruz e agora imaginem como se fosse um esquema em que 10 é aqui, 0 aqui, 10 é aqui, 10 é aqui e 10 é aqui. E esse esquema simboliza o quê? 0 a 10, 5 simboliza satisfeito, 0 está mal, 10 significa alto nível de revelação. Ok? Outro, então vou-te fazer o teu esquema espiritual aqui hoje. Então, naquilo que é a tua revelação em que Jesus é Rei, tem poder e autoridade sobre qualquer circunstância, e que tu praticas isso, não é apenas que tu sabes que Jesus tem poder e autoridade, mas diante das dificuldades, das pressões da tua vida, diante dos momentos de ansiedade, diante dos momentos de incerteza, ou melhor, diante dos momentos de impossibilidades, como é que tu te posicionas? Qual é o teu nível de revelação que Deus já te deu e que tu te avanças e usas isso na tua vida cristã para abrir portas? 0 a 10. Pode escrever 6. 6 satisfaz bem, não é? Significa que, na opinião dela, ela tem conhecimento que Jesus tem poder, que Ele fez coisas extraordinárias e que delegou esse poder à vida dela, para ela, aqui na Terra, quando vier alguma situação, venha alguma pressão espiritual, venha alguma pressão da vida natural, crendo que Deus vai abrir a porta quando ela age em fé. Ok? Em relação àquilo que é o conhecimento e à tua vida de santidade, àquilo que tu te afastas das aparências do mal, vives uma vida buscando a Deus e buscando o relacionamento com o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para que aquilo que tu fazes, vivas para ter um relacionamento com Ele, buscando em oração, dando valor. 0 a 10. Temos uma santa na Terra. 8 é bom. E o teu conhecimento de serviço? O que é que estás a fazer com a tua vida? Qual é o teu destino? Qual é o teu propósito? Porque alguém que serve, alguém que entra pela... Porque Jesus disse aos seus discípulos que todos aqueles que o servissem aqui na Terra, eles iriam ter recompensa no céu. Então tudo aquilo que tu fazes para Deus, e fazes com sentimento para Deus, e fazes isso porque Jesus te pediu e tu serves a Jesus para isso, o que é que isso significa? Significa que a tua vida tu vais receber diante de Deus todas as pequenas coisas que tu fizeste na Terra. Mas eu estava atrás de uma câmara. Sim, mas aquela câmara naquele dia levou uma mensagem que milhares de pessoas estavam à espera para ver, e que naquele dia aquelas pessoas que viram aquilo mudou a vida e a história da vida delas. Mas eu estava só a organizar o culto. Sim, mas naquele dia as pessoas estavam sentadas, e elas sentadas conseguiram, porque alguém organizou, estruturou, colocou as luzes, fez isto, fez aquilo, fez o outro, serviu, recebeu, estava a cuidar das crianças. Sabes, Deus vai apontar, a Bíblia diz que Deus deu um livro de vida a cada pessoa, e que nesse livro de vida Ele está a escrever cada coisinha que tu fazes de bem para Ele, para um dia poder te dar uma recompensa. Isso é a vida de servidão. É a vida daquela pessoa que dispõe a sua vida não para viver apenas para Ele, mas para viver em função dos propósitos de Deus na Terra, servindo os outros e amando os outros. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus e com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas só fazem alguma coisa para os outros se elas chamarem a si próprias, se elas tiverem o seu destino bem definido. Pessoas que não fazem nada para ninguém, que não se envolvem, que não ajudam, que não colaboram, elas ainda não têm propósito de destino. Elas não sabem, não entendem que a vida delas tem mais valor do que elas próprias. Agora, aquelas que se amam, elas ajudam os outros. São pessoas com destino e com propósito. Então, Ruth, conserva. Como é que tu te vês aí? Tatuagem, podes usar isso. E agora, a tua revelação de Jesus como Salvador e Filho de Deus.
Ok? Então, a Ruth, ela traçou aqui algo. Ela traçou, de uma maneira muito simplificada, uma ideia dos níveis de revelação que ela tem com Deus e aquilo que lhe dá acesso a portas na vida dela. A Ruth, podes ficar ainda? A Ruth traçou algo. Ela disse, olha, eu tenho um nível de revelação com Deus que realmente dá autoridade e diante das pressões da minha vida, e vocês forem falar com ela, ela vai-vos contar certamente várias, né? Situações difíceis que ela passou. O que é que ela fez? Ela entrou na porta. Jesus deu-lhe poder e autoridade para fazer essas coisas. E ela decidiu mover-se. Por isso ela pode dizer aqui, a minha está no 6. Porque não está perfeito, porque aqui é 10, mas pelo menos não estou negativa. É isso que ela está a dizer. Ok? É a mesma coisa. Serviço de santidade, o que é que ela vê? Ela vê que a vida dela é uma vida em que ela busca servir a Deus e ter santidade na vida dela. Ela busca, e ao invés de se desculpar das situações, busca limpar o seu coração para servir a Deus. Porque há muitas pessoas, o que é que elas fazem? As situações são tão difíceis que elas guardam mágoas, coisas na alma. E ela decidiu o quê? Perdoar. Resolver. Limpar o coração. Ela não tem dúvidas que Jesus é o Filho de Deus. Ela pôs aqui 10. Isso é o nível da relação dela. E ela tem algo aceitável também, o 7. Aproximar-se da perfeição, não é? Que ela quer servir. Tanto que ela está envolvida em várias coisas aqui da igreja. Dá para ver isso. Ela quer se envolver e a vida dela não é para apenas viver e vir-se sentar. Não, ela já está a colher algo na eternidade. Ela já entrou numa porta, que é a porta da recompensa. Então agora, ajudem-me aqui, vamos fazer aqui, traçar isto. Isto é a vida cristã da Ruth. É o nível de conhecimento que a Ruth tem para abrir porta. É o nível em que ela permitiu Deus trazer à vida dela um conhecimento que ela decidiu viver como experiência. Então ela vive com essa autoridade, mas qual é o desejo de Deus? Qual a vantagem? É que a Ruth agora ainda tem potencial para crescer aqui. Em todas estas áreas. Sabem? Obrigado, Ruth, uma salva de palmas para ela. Sabem? O que é que isto tem a ver connosco? Isto tem a ver com a tua vida cristã. Isto é a tua vida cristã. Eu não sei, tu estavas aí a pensar, se calhar alguns, eu espero que ninguém esteja no 0000 ali. Se calhar alguns estavam no 5, tu olhas, não, ó, poxa, eu não me envolvi em nada. Eu não estou a abrir uma porta de recompensa na minha vida. Este é o ano das portas, meus irmãos. Este ano tu podes começar algo na tua vida, podes começar um novo nível de coisas que vais escolher no céu no futuro. Podes te envolver em algo que Deus queira que tu faças. É a mesma coisa, estás a passar uma alta pressão, alguém ficou doente na tua vida, chama o pastor para resolver isso. Deixa-me dizer uma coisa, o pastor já recebe a sua recompensa quando usa. Mas Deus dá autoridade a todos os seus discípulos para pisarem serpentes e escorpiões. Está na hora de tu agarrares, colocares a tua mão, orares e deixares Deus operar o seu milagre. O mesmo poder que há em mim é o mesmo poder que há em ti. A mesma autoridade que Deus legou nos céus, para mim, é igual à tua. A diferença é que eu pratico e há muitas pessoas que não têm coragem. Eu lembro-me da primeira vez que eu orei por alguém que estava doente. Estava sentado com vocês numa cadeira e vi uma senhora corcunda a passar assim. E ela passava na cadeira, assim na fila, e eu olhei para ela, pensei na minha avó, pensei, poxa, a senhora é uma senhora de idade, pensei, Deus, faz alguma coisa para essa senhora, ela nem consegue andar. Na hora eu ouvi assim, vai lá, ora por ela. Eu era novo convertido, assim, não, isso é coisa de pastor. Mas eu ouvi outra vez e aquilo começou-me a incomodar e eu já não estava a ouvir o culto. E a senhora a passar. Tive vontade, pensei assim, eu vou para o outro lado para eu ficar concentrado no culto. Fui para o outro lado do prédio da igreja. Fui-me sentar do outro lado.
a senhora saiu de lá e veio outra vez para o pé de mim e disse assim: meu Deus. E eu ouvi outra vez: ora por ela. Disse assim: eu não sei orar. Eu não sei fazer isso. Eu pensei: como é que eu vou orar? Eu não sei como fazer. Vai ser uma vergonha, não vai acontecer nada. Quem já teve essas coisas? Vá lá, mais pecadores na sala, não deixem sozinho. Bora, mais alguns comigo. E eu comecei a pensar: não vai acontecer nada. Aquilo não vai dar certo. Eu vou passar vergonha. De repente, mas cada vez sentia mais compaixão daquela senhora, mas eu não sabia como fazer. Aí chegou ao ponto que eu olhei para ela e de repente saiu umas palavras assim: coluna, fica curada. E a senhora, imagina, um culto a decorrer, de imediatamente à minha frente, a senhora cai para o lado. Eu assustei-me. O que é que aconteceu? A senhora cai para o lado e eu começo a ouvir os ossos dela, da coluna, a estalar, trac, trac, trac. Eu pensei: oh, a minha oração matei a velha. Pensei: o que é que eu fiz? Fiz a oração errada, eu matei a senhora. A igreja silenciou toda. Eu assustei-me, pensei, passei numa vergonha. Pensei: meu Deus, o que é que vai acontecer? De repente a senhora levanta-se e começa a correr à volta da igreja. Começa a correr toda curada, a coluna perfeita. E eu olhei e pensei assim: o que a Bíblia diz é verdade. Funcionou. E naquele dia eu saí daqui e fui para o pé da Ruth, porque exerci o poder e a autoridade de Deus me dá. Sabes porque é que muitas coisas não acontecem na tua vida? É que tu não exerces o poder e a autoridade que Jesus te deu. Há portas que só se abrem quando tu usas na autoridade. Tu podes ser uma pessoa excelente, podes ser um cristão fantástico, podes orar todos os dias, mas tu não usas as armas da porta, e se tu entras na porta com autoridade e poder, ela não se vai abrir na tua vida. Agora, se tiveres a coragem de dar autoridade naquilo, vai acontecer. Lembro-me do pastor Cristiano uma vez a orar por uma senhora, ela estava surda. Foi no último batismo que fizemos, a senhora estava lá, estava surda. Ele orou por ela. A senhora era holandesa. O Cristo português já é diferente. Agora imagina quando é noutra língua. Mas ele orou, agarrou nos ouvidos dela, orou à maneira dele. A mulher não entendeu nada porque não ouvia. Era holandesa. E de repente ela olha e começa a falar e dizer: eu estou a ouvir. Sabes, quantas coisas não acontecem porque há cristãos que não têm coragem de usar a sua autoridade. Deixa-me dizer uma coisa: tu precisas de Jesus e a revelação de Jesus este ano para entrar em portas. Se tu tiveres revelação da autoridade dele, não há nenhuma porta que não se abra à tua frente. Mas são tão difíceis. Deixa-me dizer-te uma coisa: as muralhas de Jericó eram super difíceis. Quando eles rodearam, Jesus estava lá. Olha o que aconteceu. Pum! Caíram todas. Usa a autoridade que Deus te deu. Se tu estás aqui no 1, está na hora de chegar ao 10. Mas não te limites só nisso, porque há muitos cristãos que são ótimos nisso. Mas Jesus não os conhece. Eles não têm vida com Deus. Eles não se expõem diante de Deus. Eles não entraram na porta do relacionamento com Deus. Eles continuam a viver a mesma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo tu podias ser uma pessoa, mas a partir do momento que tu te aproximas de Deus e és salvo e deixas Jesus fazer Senhor da tua vida, Jesus vai transformar a tua vida. E deixa-me dizer uma coisa: se tu, graças a Deus, a Ruth entendeu isso, e ela vive uma vida de 8, mas talvez ela possa mostrar exemplos. Quando ela iniciou, ela não vivia 8, vivia talvez 2. Havia muita coisa, se calhar 1, ou se calhar a 0.1. Se calhar quando ela recebeu Jesus, a vida dela era completamente diferente. Vivia coisas erradas, fazia coisas erradas, fazia de uma maneira, era o conhecimento que ela tinha. Mas essa é a grande coisa do reino de Deus. É que no reino de Deus, Deus diz que tu vais entrar nas portas, nas 4. Mas Ele espera que tu entres. Sejas tu a decidir, a tomar decisões, a caminhar para lá. Ao contrário do que a maioria dos cristãos têm. Ficam no sofá. Ficam sentados numa cadeira. Deixa-me dizer-te uma coisa: esta cadeira é apenas para despertar-te a tua curiosidade e despertar-te o conhecimento. Mas Deus chamou-te para uma obra tremenda nesta terra.
Deus vai fazer de ti não a vítima desta terra, como tu podes ter entrado aqui, ou como o vilão desta terra. Deus quer fazer de ti o herói da tua história. Sabes o que é que foram discípulos de Jesus? Discípulos de Jesus chegaram todos aqui com 0, 0, 0. Acho que alguns tinham até negativo. Quando chegaram a Jesus, o que é que aconteceu na vida deles? Eles foram transformados de tal maneira, eles começaram a caminhar com Jesus, e tudo isto, o quadro deles foi mudando de esquema. Era aqui, foi para aqui, até que um dia se tornou aqui. Sabes porquê? Porque a vida cristã, ela é de portas, de pessoas que entram nas portas. Se tu estás aqui esta manhã e tu não entraste ainda nestas portas, este quadro depende de ti. Este esquema depende de ti. Eu não sei, se tu fosses fazer ainda onde tu estás, se tu fosses fazer este esquema, como é que seria? Seria um quadrado? Certamente não, porque vai ser sempre algo assim. Sabes porquê? Porque a tua vida não é para ficar estagnado num quadrado. Deus não é um quadrado. Deus fez questão até de criar uma terra em circunferência para dizer que não há princípio e não há fim. Deus não te coloca padrões do que é que tu podes ou não podes. Deus não te coloca limites do que é que tu consegues ou não consegues. Ele diz assim, entra em mim e agora é uma nova jornada para ti. Conforme for a tua fé, assim vai ser. A medida da tua fé vai determinar o teu fim. Vai determinar as coisas que tu vais conseguir, vai determinar as coisas que tu vais alcançar, vai determinar a vida que tu vais ter para a tua vida. Aqueles que têm a fé, o que é que fazem? Eles abandonam o pecado, vivem uma vida diferente, começam a viver a vida de Deus, começam a receber o ensino de Deus, começam a viver experiências de Deus, decidem orar quando ainda têm dúvidas, decidem viver uma vida. E o que é que vai acontecendo? A vida deles vai crescendo. Eu hoje, quando oro por alguém, eu não tenho dúvidas que Deus tem poder para curar, porque eu já vi Deus a curar muita gente. Mas olha, nem todas as pessoas que eu orei foram curadas. Deixa-me dizer uma coisa, não é pelas pessoas não serem curadas que eu vou deixar de orar. Não compete a mim. A mim compete viver debaixo do conhecimento da autoridade de Deus. E se tu vives debaixo desse conhecimento, o que é que vai acontecer? Se tu obedeces a Deus, Ele vai ficar. Alguma coisa tu cresceste naquilo. Então, esta manhã, quando tu estás a ouvir esta mensagem, eu não sei onde é que tu estás, mas eu quero te dizer que tu tens desejo de entrar nessas portas. Este é um ano em que Deus quer que tu entres nessas portas. É um ano para tu romperes de uma maneira como tu nunca rompeste a tua vida. Milhares de cristãos nunca ouviram o que eu estou a ensinar hoje. Se calhar alguns que estão aqui já estiveram em vários lugares, nunca ouviram isto. Deixa-me dizer uma coisa, mas a partir de hoje, tu já não tens desculpa. Porque Deus escolheu-te para a obra grande e não te deixou sem conhecimento dela. A partir de hoje, Deus está à espera do quê? Esse meu filho, eu acredito tanto nele, é assim que Deus luta contigo. Ele está a olhar dos céus e está a observar o que é que tu vais fazer. Olha, eu já dei isso tudo, eu já morri por eles, eu já os abençoei em todos os caminhos, eu já lhes dei poder e autoridade, eu já lhes dei um propósito, eu já estou a preparar para eles a recompensa, porque na casa do meu pai há muitos lugares, eu já estou a preparar todas as bênçãos para eles, só estou à espera da posição deles e da maneira como eles vão entrar nessas portas. Sabes, esta manhã, eu não sei onde é que tu estás ou o que é que tu queres decidir esta manhã, mas digo-te, se tu decidires algo no reino e receberes revelação, o que vai acontecer contigo é que tu vais ver aquilo que é o teu sonho, a prosperidade a começar a acontecer, porque sempre que tu te moves naquilo que Deus te ensina, tu começas a ver Deus a fazer na tua vida. O que vai acontecer é como eu, no final de orar para aquela senhora, eu podia ter passado uma grande vergonha, sim ou não? Sabem porquê? Porque a cultura de Deus é uma cultura de risco. Se tu não estiveres disposto à vergonha, tu nunca vais ver a glória. Porque não é para ti, é para Ele. Eu lembro-me quando aluguei o estádio, eu podia ter passado uma grande vergonha, ninguém ir, ter ficado cheio de dívidas. Imagina lutar espiritualmente contra algo que eu nunca tive preparado. Mas eu tive que aumentar os meus níveis todos nesse ano. Tive que orar mais, tive que buscar mais. Tive que dizer assim, para entrar nessa porta é diferente. Ela precisa de algo na minha alma, ela precisa de outra maneira de pensar, ela precisa de outra maneira de ver, eu preciso usar a autoridade, eu preciso acreditar que quando eu entro num ambiente, Deus vai me dar favor. Sabe o que acontecia? Eu às vezes entrava em sítios que eu não conhecia ninguém e de repente algo Deus fazia. Lembro-me um dia que eu fui a uma conferência nos Estados Unidos e quando entrei naquela conferência fui lá de propósito para apresentar o projeto
no estádio. E quando eu cheguei lá, um amigo meu, ele tinha-me dito, vem cá, Rodrigues, tu vais apresentar o projeto, nós temos vários empresários, pode ser que eles colaborem e ajudem. Eu disse, ok, ótimo, então eu vou. Fui na fé que Deus ia fazer alguma coisa. Cheguei lá o primeiro dia, eram 3 dias de conferência. Primeiro dia eu estava como vocês estão, espectador. Segundo dia, espectador. Terceiro dia, espectador. Pensei assim, então eu vim do Portugal até aqui e nem 1 hora me dão para eu falar. Quando estava quase a acabar a conferência, já tinha acabado, literalmente, o rapaz disse assim, olha, Rodrigues, desculpa, esqueci-me de ti. Disse assim, esqueci-me de ti. Olha, eu posso, pá, já viste, está a acabar? Eu posso dar 5 minutos, mas tens que ser mesmo 5 minutos. E disse, ele saiu do pé e pensei, Deus, deve estar a brincar. Como é que eu vou explicar o estar em 5 minutos? Eu lembro-me de estar a subir, aquilo era uma plataforma, lembro-me de estar a subir, estava ali, e eu desmotivado, né? E eu ouvi o Espírito dizer assim, filho, tu esqueces que eu faço num dia aquilo que tu podes fazer e trabalhar em anos. Deixa-me fazer aqui esta manhã. Aí eu subi à palanca. Quando subi, eu só disse 2 palavras. Olha, eu estou a organizar um estádio. E as pessoas começaram a gritar. O rapaz, o outro, estava ao meu lado para eu me segurar, para eu não falar mais do que 5 minutos. Quando eu dei conta, ele estava no chão a chorar. E eu falei mais de 1 hora. As pessoas estavam a ser batizadas no Espírito Santo, todas ali. Ninguém queria sair. No final, eu queria me ir embora, as pessoas não me largavam, vinham-me agarrar, abraçar, a dizer que a única razão que elas tiveram naqueles 3 dias foi para ouvir. Aquilo que eu não faço, Deus faz. Aquilo que é a minha sabedoria, quando é a sabedoria divina, Deus faz coisas. Sabe, naquele dia, um senhor agarrou e deu-me $60.000. Era o que eu precisava para pagar o estádio. Aquela prestação. Como é que alguém te vai dar $60.000 e não conhece de lado nenhum? Deixa-me dizer uma coisa, quando tu te moves, tu não tens ideia do que é que isto pode levar. Tu não tens ideia das portas que isto pode abrir. Tu não tens ideia de viveres naquilo que é o propósito de Deus, o que é que isso pode te levar ao teu caminho. Tu não tens ideia daquilo que Deus já está a preparar como portas para ti, que tu vais decidir entrar ou não entrar. Agora deixa-me dizer-te uma coisa, se tu viveres debaixo disso e decidires, não, esse não é o meu esquema de vida, eu não sou este, eu já não vou ser essa pessoa, eu vou acreditar na palavra, eu vou me mover debaixo dela, eu vou confiar que Deus, quando vier a pressão, porque olha, não esperes que 2024 vai ser um ano fácil. Eu nunca disse isso. Eu disse que Deus ia abrir portas. Eu não disse que ia ser fácil. A única coisa que eu te digo é, se tu viveres debaixo da autoridade e do poder de Deus e começares a exercê-lo, as portas vão se abrir diante de ti como águas rompem. Como disse Davi, que as águas rompiam sem ele fazer nada. Os inimigos caíram sem ele fazer nada. Sabes? É assim as vitórias que Deus dá. Deus traz as vitórias à tua mão quando tu te moves debaixo da tua palavra. Se tu te moveres numa nova dimensão, predispores para aquilo que Deus tem para ti, daí ao invés de seres a vítima deste mundo, predispores para seres o herói da tua história. Hoje podem dizer o que quiserem de mim, podem inventar o que quiserem, e as pessoas são... Eu nunca vi tanta criatividade nas pessoas. Já viram? As pessoas têm uma criatividade para falar da tua vida que é uma coisa extraordinária. Mas uma coisa, elas podem falar o que quiserem, mas contra resultados, a única coisa é esta: faz como eu fiz, ou faz maior agora. É a única coisa que eu posso dizer a essas pessoas. Vai lá, aluga, faz tu, faz maior. Eu vou estar contigo, vou te ajudar também. Sabes? Quando tu te moves em Deus, quando tu te moves para aquilo que Deus tem para ti, a única coisa que as pessoas podem levantar mentiras, podem levantar questões, podem levantar coisas, podem levantar o que quiserem, porque as pessoas sempre vão falar daquilo que elas não conseguem fazer e elas sempre lhes vai assustar aquilo que elas não conseguem concretizar. Deixa-me dizer uma coisa: Deus chamou os cristãos para mudar esta terra. Ele não morreu por acaso por mim e por ti, Ele morreu por nós porque Ele colocou o seu Espírito em nós para sermos seus discípulos, bens para mudarmos os destinos desta terra e levar muita gente connosco. Deus fez de pessoas da Kingdom Culture heróis. É isso que Ele quer criar aqui no nosso meio. Há algum herói aqui? Talvez entrou aqui muita gente com o sentimento de vítima. Está tudo contra ti. Está tudo a correr contra ti. Está tudo ao contrário contra ti.
Ou se calhar entraste aqui como um vilão esta manhã, mas a palavra que eu tenho para ti é que Deus quer mudar a história e quer fazer de ti o herói. É isso que são pessoas transformadas. Pedro, um homem simples da Galileia, tornou-se no maior autor. Pedro vende mais do que qualquer autor que tu imagines. Qualquer autor da nossa época tenha sido o melhor literário. Pedro vendeu mais livros do que ele até hoje. O homem da Galileia. Pedro, 2000 anos depois, ainda é falado. 2000 anos depois ainda influencia pessoas. Pedro, ainda continuam pessoas a estudar sobre ele, fazem teses sobre ele. Pedro foi o único homem que a gente sabe e registrado até hoje, cantou sobre as águas. Deixa-me dizer-te uma coisa, quando alguém se esvazia para aquilo que Cristo, algo acontece na vida dessa pessoa. E esta manhã eu venho-te aqui dizer que Deus quer que tu entres nessas portas. Mas tu tens de tomar uma posição sobre elas. Tu tens de começar a transformar o conhecimento que tu tens numa vida cristã verdadeira. E o que vai acontecer é que a vida cristã verdadeira ninguém a consegue parar. E esta manhã é isso que Deus tem para ti. Se tu queres isso para a tua vida, coloca-te de pé. Eu quero fazer uma oração por ti. Eu nem sei se devia fazer a oração. Acho que depois desta mensagem tu é que tens de fazer a tua oração. Sim ou não? Depois desta mensagem, tu é que entendes que as coisas estão nas tuas mãos. Depois desta mensagem, tu é que tens que orar. Eu não sei se tu estás debaixo de alguma dificuldade, alguma pressão na tua vida. Esta é a hora de prenderes os ventos. Nós não reunimos aqui pessoas para entretê-las. Aqui já tem um cinema, já entretém muita gente. Nós reunimos aqui pessoas para transformar o mundo. E eu queria que nesta hora tu pensasses naquilo que tu tens que orar. Se tu entraste aqui e tu não tens conhecimento que Jesus é o Filho de Deus, esta é a hora de tu orares e entregares o teu caminho a Jesus e torná-lo como teu Senhor e Salvador. A partir daí podes ter uma garantia, é que tens a vida eterna pela Bíblia. Se tu te arrependeste e decides o caminho por Cristo, tu agora tens uma nova vida em Cristo. Se tu estás aqui e não tens propósito e destino, lembra-te, Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Que o teu destino está em servir. E digo-te uma coisa, toda a gente que serve ganha autoridade. Toda a gente que serve. Se tu servires bem nos teus clientes, tu vais ganhar autoridade com eles. Se tu serves nos planos e nos propósitos de Deus na tua vida, tu vais ganhar autoridade com pessoas. Se estás a passar uma pressão que está a tentar derrubar a tua emoção, a tua alma, esta não é a hora de fazer uma oração qualquer, é uma hora de decretares contra. Porque tudo aquilo que vem contra ti também pode ir contra, se tu tiveres autoridade para expulsar isso. Há algumas coisas que são batalhas espirituais. E tu precisas de repreender os ventos da tua vida. Se estás a viver uma vida em que tu não deixas esse conhecimento, porque és Deus, vives no Deus da bênção, mas tu não te tornaste uma bênção, não tens relacionamento com Ele. Abandonaste a oração, abandonaste a presença, abandonaste as coisas de Deus. Deixaste entrar outras coisas no teu coração e contaminar a tua vida. E quando tu deixas contaminar a tua alma, o que acontece é que aquilo transforma-se num lago cheio de outras coisas, em vez de ser o rio da vida. Porque quando tu te alimentas do conhecimento da árvore da vida, ou do conhecimento do bem e do mal. Sabes que tu estás a beber da árvore da vida, vai haver santidade em ti. Vai haver desejo de servir a Deus e colocares a tua vida em santidade com Ele. E vives a vida que Deus tem para ti. Qual é o benefício? É que tu cada dia, sabem, as pessoas aqui elas são limitadas. Estão bem, estão a caminhar, mas estão limitadas. Mas um dia que tu atingis o 10, não há limites para ti. Ele é o fim e Ele é o princípio. E é isso que Ele quer criar na nossa vida. Ele quer que os seus discípulos, as pessoas que caminham com Ele,
caminhem debaixo dessa autoridade. Então, eu não sei o que tu estás a viver, mas alguma coisa podes estar a viver que tem a ver com isto. Que nesta hora possas fazer a tua oração. Eu não vou orar por ti. Só no final. Se precisas de exercer a tua autoridade, é a hora. Se precisas de orar e arrepender os teus caminhos, é hora de te arrepender dos teus caminhos. Sabes, há palavras que a gente diz que já estão a roubar o nosso caminho. Eu vou dar 2 minutos para tu fazeres isso. Fecha os teus olhos e faz a tua própria oração. Se é contra ventos, hoje tens que usar a autoridade. Ah, pastor, mas eu não sei se vai dar certo. Eu também não sabia, mas deu. Porque é a palavra. Pai, eu agradeço por cada pessoa que está aqui e eu sei que tu queres que cada pessoa entre nessas portas. Eu peço que tu nos possas dar o alargamento da nossa alma para que isto aconteça. Que todas as pessoas que estão aqui entrem nessas portas que o Senhor tem para eles. Possam dimensionar-se para esta nova vida. Possam dimensionar-se para esta nova vida em Cristo. Em que o Senhor quer nos levar a um nível que a gente não para em nada. Em que a gente se dimensiona para uma nova área. E esta manhã nós dizemos, Senhor, e nos arrependemos que temos andado nos caminhos em que não temos exercido e não temos exercido a tua autoridade na terra, Senhor. E eu peço que tu possas dar poder a todas as pessoas que estão aqui esta manhã. Tu recebes poder quando tu te aproximas de Deus, oras a Deus e confias nas palavras de Deus e começas-te a mover em Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, as coisas que deixámos contaminar o teu rio de vida em nós, coisas que estão intrínsecas entre nós, que estão a prender o rio e que se transformaram no lago. Falta de perdão e envolvimento em coisas erradas. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a libertar-nos disso, para vivermos toda a tua plenitude e podermos ter relacionamento contigo e viver diante de ti. Ajuda-nos a viver focados no teu reino, com a certeza que independentemente de qualquer coisa que aconteça, nós estamos salvos em ti, em Cristo. E ajuda-nos a ter uma vida produtiva, uma vida do teu reino, uma vida que tudo aquilo que a gente faça seja para ti, como teu servo. Onde a gente vai, onde a gente está, em qualquer área que a gente faça com o coração para ti. Seja a trabalhar para outra pessoa, seja a trabalhar como empresários, seja o que for, Senhor, seja para ti, para a tua honra e para a tua glória, todo o nosso serviço. Que tudo aquilo que a gente faça seja para agradar no teu Espírito. E eu peço por isso, Pai, em nome de Jesus, e declaro que as portas já se estão a abrir sobre a vida de cada pessoa aqui. Sabes, tu entraste nisso e estás a receber essa palavra. Eu queria que levantasse agora o teu braço esquerdo e usasse agora a tua autoridade e repreendesses todos os ventos que vêm contra ti. Diz assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela autoridade que tu me deste para pisar serpentes e escorpiões. Hoje eu tenho poder e autoridade para me mover espiritualmente, para que tudo aquilo que resiste, para que não se abram portas na minha vida, todo e qualquer espírito maligno que resiste nos lugares celestiais, eu te ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, que caias por terra, na autoridade do nome de Jesus. Toda a luta espiritual, eu ordeno agora que se acalmem os ventos contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Toda a obra que foi feita e planeada
pelas trevas contra mim para fechar portas de paz na minha casa, de alegria na minha casa, de vida na minha casa, eu ordeno agora que caia por terra toda a resistência na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que a partir de hoje eu vou viver uma vida de santidade, uma vida transformada, deixando que o Espírito Santo santifique os meus passos, para onde eu andar e para onde eu estiver. E a partir de hoje eu decido viver o propósito de Deus, caminhando todos os dias, servindo a Jesus. Onde eu andar, onde eu estiver, eu vou servir a Jesus. Vai ser tudo para a sua glória. E eu tenho a certeza que o favor, a graça do Senhor vai chegar à minha vida, para onde eu andar e onde eu estiver, como seu discípulo. E eu tenho a certeza que tu és o Rei, mas és o Salvador, e que morreste pela minha vida e pela minha família. E por isso hoje eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador. A partir de hoje nunca mais direi que eu não estou salvo, porque o Senhor Jesus pagou o preço naquela cruz pela minha salvação. E hoje eu recebo isso. Recebo a salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Entra pelas portas este ano e Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus vai fazer o que tu não consegues fazer. E Deus vai fazer coisas que tu nem estás à espera de fazer. Podemos sentar, estamos já a terminar. Se receberes essas palavras, não vai haver portas que te resistam. Se tu andares debaixo das palavras que Jesus te dá, nada te vai segurar. O que vai acontecer é que vai ser loucura para muita gente à tua volta. Mas, para Deus, vai ser a alegria de ver alguém com fé e poderes fazer um milagre. Sabes? É isso que Deus vai operar na tua vida. Deus abençoe a todos. Pai, eu declaro uma semana de muitas vitórias, de muitas alegrias. Deus, que abram-se portas, que os meus irmãos possam ter a iniciativa de se moverem em fé para verem essas portas abertas. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada. Tudo bom para vocês. Não saiam sem cumprimentar alguém, abraçar alguém e desejar uma boa semana.